Olá, boa tarde. Eu sou Teresa Alves Martins de Aquino, estudante da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, graduanda no curso de Psicologia. E meu trabalho se chama Psicologia Afrocentrada, uma perspectiva dos atravessamentos entre infância, raça e preconceito. Esse trabalho se origina depois de uma disciplina chamada Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais de Psicologia, e um seminário apresentado em Psicologia do Desenvolvimento 1, em 2023, que abordou a união do sofrimento psíquico das crianças e as interseccionalidades raciais. Esse trabalho é uma pesquisa bibliográfica, então foi baseado em buscas por via dos bancos de dados Cielo, periódicos CAPES, e o catálogo de tese e dissertações com descritores como racismo, infância, psicologia e saúde mental. Para mais, essa pesquisa tem por objetivo ampliar a discussão acerca das consequências do racismo no período da infância, tendo o viés da psicologia afrocentrada, assim como considerar de que maneira a psicologia pode minimizar as marcas desse sofrimento psíquico nas crianças negras. Portanto, esse estudo tem como justificativa o resgate às produções que se aliam à psicologia decolonial e afrocentrada, que consequentemente ampliam os conhecimentos acerca das narrativas que ressignificam o atendimento psicoterapêutico a partir das dimensões do racismo cotidiano e estrutural. A psicologia afrocentrada se insere ao trazer abordagens anticoloniais no processo terapêutico, com o propósito de fortalecer a autoestima das crianças, valorizar o amor próprio, o empoderamento identitário e a cultura ancestral. Existem diversas definições desse percurso entre psicologia preta, psicologia africana, clínica afrocentrada, decolonial ou antirracista, mas há analogicamente a compreensão de que a psicologia eurocêntrica não é o suficiente para sustentar as dores latino-americanas. Observou-se em diversas pesquisas realizadas nesse projeto que a psicologia ensinada nas universidades ainda se mantém muito à margem do diálogo sobre as sequelas do racismo para a saúde mental, e por isso é imprescindível que essa discussão seja efetivada em novas pesquisas a fim de ampliar metodologias que sejam antirracistas e que busquem também minimizar os impactos desse sistema da branquitude para as futuras gerações. O professor Malefai Ketchiasanti é um nome importante nessa temática, já que em seu livro Afrocentricity, The Theory of Social Change, de 1980, ele aborda a teoria da afrocentricidade como o conscientizar-se africano. Isso tendo em consideração o roubo que foi o período da escravidão, em que diversos povos foram universalizados e forçados a ser objetos para os europeus. Portanto, segundo esse autor, é necessário encontrar novamente essa identidade que ficou para trás, apagada na história, para que seja então possível reconstruir o percurso da população negra enquanto sujeitos. Então, a psicologia afrocentrada entra nessa lógica de retorno ao passado para ressignificar o presente, pois assim a população afro-latino-americana seria fortalecida com o entendimento de que se é mais do que apenas um produto da mentalidade colonial, bem como a partir do acolhimento de suas dores, fragilidades e conhecimentos. Portanto, a afrocentricidade busca reconstruir a cosmovisão africana a partir da ancestralidade e da memória viva, que costura o caminhar desses sujeitos como agentes de seus interesses e objetivos. Nesse aspecto, o processo de recentralizar-se corresponde principalmente em libertar-se de rótulos coercitivos da realidade e também em instigar uma nova orientação que possua
percepção crítica da opressão e também cria espaço para o cuidado, sendo ele físico ou mental. A infância é um período de grande importância para o desenvolvimento da identidade. E o crescimento humano é muito frágil se considerarmos quanto essa trajetória é marcada de absorção. Segundo as pesquisas de França e Monteiro, realizadas em 2002, as crianças de 5 e 6 anos já são capazes de compreender qual grupo racial elas pertencem e também sabem identificar o valor social dado a cada um desses grupos. Isso faz com que muitas não desejem ser reconhecidas enquanto crianças negras, ou seja, impõe a negação da identidade racial, porque a imagem social negativa associada às pessoas negras é notória. Isso afeta também o pertencimento desses infantes. Esse processo é parte da ideologia da branquitude, que corresponde ao estabelecimento de hierarquia entre os grupos raciais para que os privilégios de determinadas populações se mantenham. Isso pode ser percebido com os estereótipos negativos associados à população retinta, enquanto as pessoas brancas geralmente recebem características muito positivas. Assim, crianças retintas têm maior tendência de rejeitarem seus traços e características étnicas, como o cabelo crespo, já que estão inseridas num contexto social que não valoriza a beleza diferente de padrões eurocêntricos. Dessa forma, a partir da repetição de situações de discriminação racial, essa criança pode preferir a introjeção e reproduzir também baixa autoestima. Esse universo da beleza irá afetar majoritariamente as meninas negras, enquanto os meninos serão as maiores vítimas do estereótipo da malandragem, que condiciona seus corpos a serem expulsos de seus espaços de direito. A educação é um triste exemplo, infelizmente, pois muitas vezes na escola esses jovens serão pensados enquanto bagunceiros ou pouco disciplinados, isso inserido em suas mentalidades, que ainda desenvolve uma personalidade, molda a crença do não pertencimento e, consequentemente, pode dificultar a aprendizagem. É nessa perspectiva que as crianças e adolescentes negros somam mais de 70% entre aqueles que estão fora da escola, segundo os dados da Unicef de 2021. Já que esse ambiente se torna um reprodutor das violências raciais que é muitas vezes ignorado. Nesses casos, o silenciamento ocorre como uma forma de naturalizar essa discriminação, chamada frequentemente de bullying, que seria o racismo. E esse processo faz parte de uma tendência social de adultos de censurar os casos de racismo ao minimizarem as ocorrências como uma brincadeira entre crianças ou xingamentos irrelevantes, o que prejudica a denúncia, fazendo muitas vítimas se calarem. O pesquisador Teixeira, em seu trabalho de 2020, avalia que o sistema da branquitude aliena a consciência coletiva da população negra, que é desmoralizada e desacreditada, que faz com que muitos não denunciem situações recorrentes de racismo. Assim, as escolas são deveras importantes nesse diálogo para oportunizar uma mudança frente à discriminação racial, principalmente em união com a psicologia, pois assim pode-se estabelecer a valorização da subjetividade negra através da escutatória e da ludicidade. Em concordância com os autores Silva Júnior e Silva, de 2019, a ludicidade, que tantas vezes foi negada para a população negra em espaços de subalternidade, pode se tornar uma chave para a construção de liberdade e quebra dos limites impostos socialmente. Nesse sentido, a literatura, as obras cinematográficas e as bonecas negras podem ser exemplos de situações lúdicas
de materiais lúdicos que instiguem o protagonismo da população negra logo na infância. Portanto, as pesquisas estudadas nesse trabalho possibilitaram a conclusão de que é urgente ressignificar nosso passado ancestral para a construção de um futuro melhor. Muitas crianças negras correm o risco de terem cicatrizes profundas depois de frequentes situações de racismo, principalmente na autoestima e na construção de identidade. A educação é um direito de todos, mas ainda está sendo muito negligenciada a fração social negra, tendo em vista que os estereótipos nas escolas e a negligência muitas vezes impõem barreiras ao acesso aos estudos de qualidade. Logo, é urgente que a temática não permaneça invisibilizada, pois há séculos nossa sociedade é envenenada por uma visão única de humanidade, enquanto as outras populações permanecem à margem sem poder contar suas histórias de luta e resiliência. Agora, na contemporaneidade, é preciso desfazer a crença de que os conhecimentos afrocentrados não têm valor para as universidades, para a ciência e para a sociedade de modo geral. A união da forma de pensar de diversos povos originários e africanos que construíram nossos países reflete a beleza da diversidade latino-americana. Desse modo, é compromisso da psicologia estar de olhos abertos para o sistema de opressão vigente, para que não acabe fortalecendo essas mesmas estruturas ao desatentar-se dos fatores sociais que fazem parte do sofrimento psíquico de uma população. O psicólogo Martim Barô, em seu trabalho Para uma Psicologia da Libertação, de 1986, alerta para a urgência da libertação dos povos latino-americanos, pois, segundo o autor, entre aspas, a verdade dos povos latino-americanos não está em seu presente de opressão, mas em seu amanhã de liberdade. A verdade das maiorias populares não deve ser encontrada, mas sim deve ser feita. Fecha aspas. À vista disso, esse trabalho propôs o estudo da humanização das crianças afro-latino-americanas a partir do empoderamento terapêutico e da educação antirracista, que possibilitará futuras gerações mais conscientes acerca do letramento racial, da condição de construir e definir a realidade, amparada ao compromisso identitário revolucionário de ser sujeito, ao contrário de apenas aceitar ou se adaptar ao conceito do que se é pelos olhos do colonizador.